Olá, sou Viviane Moraes, advogada, membro da Comissão dos Advogados Dativos da Comarca de Contagem. Irei abordar com vocês o conhecimento das audiências virtuais e um básico referente ao Juizado Especial Criminal. Vou estar compartilhando a tela com vocês para melhor organização do conteúdo. Bom, as audiências virtuais, elas foram instituídas pela portaria do Tribunal de Justiça, número 61, que deu a continuidade aí referente ao Cisco Webex. Ela já havia sido instituída anteriormente, no início da pandemia, e eles colocaram ela como sendo a continuidade para que as audiências virtuais possam continuar sendo realizadas. A portaria 6.414 está relacionada ao fluxo da utilização do sistema. Bom, é importante salientar que o tribunal ele pode utilizar de outras plataformas, né? Que essa plataforma Cisco Webex, ela é apenas facultativa. Atualmente, todos já sabem, né, dessa portaria, dessa plataforma, né, acredito que a maioria dos meus colegas estão realizando já estão participando dessas audiências através dessa plataforma, mas pode ser alterada. As audiências são gravadas e em todo o período da pandemia, a plataforma ela estará disponível. Bom, a atuação dos advogados dativos. O juiz, em regra, ele faz a publicação e requisita, né, geralmente no prazo de 5 dias, para que o advogado que ele nomeou informe se aceita ou não a nomeação e já informe aí o seu e-mail, né? Então, o que acontece? Em tempos de pandemia, existem algumas situações em que não podia nem entrar no fórum. Então, eles disponibilizavam o e-mail da vara. Então, se você foi nomeado na vara da violência doméstica, existe um e-mail que a secretaria disponibilizou e você envia, né? Você assina, salva em PDF e encaminha no e-mail, né? Existe também a outra forma, que você vai lá ao fórum, embora não, às vezes não tenha a permissão do acesso nas secretarias, então você faz o protocolo de sua aceitação, informando o seu e-mail. Ou, em tempos em que se pode ir na secretaria, lá mesmo na secretaria, no balcão da secretaria, você tem acesso ao processo e faz o aceite nos próprios autos. Eu queria ressaltar a importância do Sistema Eletrônico de Informação. Esse sistema, ele foi disponibilizado de forma extraordinária, plantão extraordinário COVID. Então, é um meio, né, é um meio em que o advogado em processos físicos, das varas especialmente criminais, ele tem acesso, né? Então, o cadastro, como é realizado? Vocês entram no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e lá tem o passo a passo para fazer o cadastro. Esse cadastro é importante que todos os advogados atuantes aí, especialmente nos processos físicos, e embora exista o PJE já criminal,
todos nós sabemos que nem todas as varas, né, estão com esse procedimento, né? A vara da violência doméstica não está com procedimento de PJE, né? Pelo menos por enquanto não. Mas mesmo aquelas varas que tem, a maioria dos processos das audiências atuais são processos físicos, né? São na época, em tempos em que não existia o PJE criminal. Então, o SEI é muito importante nesse momento. O cadastro tem colegas que tiveram acesso depois de um mês, eu tive depois de 48 horas. Tem colegas que tiveram na mesma hora, então depende muito da demanda. Então, por isso que é importante seguir o passo a passo do cadastro e fazer. Assim que vocês fazem, vamos dar um exemplo. Você tem audiência hoje às 13h30. Mais ou menos no horário de meio-dia, eles enviam no seu e-mail que você cadastrou o SEI, né, o Sistema Eletrônico de Informação, informando que o seu acesso foi liberado para o processo da audiência das 13h30, entendeu? Tipo assim, mais ou menos uma informação assim. Então, você vai ter você acessa o SEI, sua senha e tudo mais, e tem o acesso do processo todo digitalizado. Então, você verifica as situações, os detalhes importantes, se tem prescrição crime, se é revel, né? Todas as situações, né, que possam te ajudar lá em fazer uma defesa, né, como advogado dativo. E mais ou menos quando você entra na audiência às 13h30, você entra da sua sala virtual, né? Você não, nesse momento das audiências virtuais, o advogado não fica junto com o réu nas varas, nas secretarias, nas varas onde ocorrem as audiências, né? Somente a vítima, o réu e as testemunhas, né? O resto das pessoas envolvidas na demanda, envolvidas e atuantes como advogado dativo, representantes do Ministério Público e juízes, eles ficam também em salas virtuais separadas, ou home office, ou no seu escritório, ou escritórios compartilhados, dependendo da localidade onde você esteja, tá? Então, nesse momento, como você não está tendo contato físico com o réu, o juiz dá um prazo aí de uns minutos, um tempinho, para que você possa conversar com o seu assistido. Essa conversa é muito importante. Eu coloquei aqui a importância de um breve relatório sobre o fato, mas não é obrigatório, mas é para simples controle, para o seu simples controle, né? Que é muito interessante. Até mesmo se as audiências não fossem virtuais, esse controle é sempre tido lá no fórum, né? Quando temos a presença, né? Que nós temos o contato, né? Do físico lá com o assistido. Então, independente se são audiências virtuais ou não, esse relatório é muito importante. Bom, vamos iniciar o juizado especial criminal, né? O juizado especial criminal é órgão da justiça comum, provido de juízes leigos ou togados e leigos. Sabendo que os juízes leigos, eles apenas podem fazer as tratativas das audiências de conciliação entre o autor e réu. A Lei 9.099, ela trata-se de uma jurisdição consensual. Em regra, o Código de Processo Penal, ele trata-se de uma jurisdição conflitiva. Só para a nível de curiosidade, a Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime, ampliou essa jurisdição consensual, colocando aí até mesmo os crimes do Código Penal referente aos crimes que são inferiores a 4 anos, desde que não tenha tido violência e nem grave ameaça, onde o acusado ele assume a culpa pelo fato, né? Só que
Por exemplo, na Lei 9.099, essa jurisdição consensual tem aí a transação penal, mas já a ampliação aí para o Código Penal tem a tratativa, né, a denominação de acordo de não persecução penal. Alguns doutrinadores até abreviam, né, já estão abreviando aí em suas doutrinas ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Bom, quando nós iniciamos, os advogados dativos nomeados, eles iniciam com a audiência preliminar. Essa audiência preliminar é quando há o acordo, a proposta do Ministério Público, né? Ou quando há conciliação civil, né? Porque às vezes a vítima sofreu um dano, né? Então tem a reparação civil. O que acontece? É importante esclarecer que nesse momento aí da audiência preliminar, o seu assistido, ele não é tratado como acusado, ele é tratado como autor do fato. Então, nesse momento todo, o juiz te nomeou, né? Ele te nomeou lá na audiência do juizado especial criminal e você está tendo lá o contato com ele. Já não estou falando mais de audiência virtual, porque até o instante, na comarca de Contagem, é importante esclarecer, não está tendo audiências virtuais no juizado especial criminal. Estou falando em audiência presencial. Nessas audiências presenciais, quando o juiz nomeia o advogado dativo, você vai tratar, né, seu assistido como autor do fato, e é interessante explicar para ele, né, que pode ter o acordo, né, civil, né, desde que tenha aí a possibilidade de fazer isso, né, e se ele não e o Ministério Público, né, desde que preenchidos os requisitos, ele vai fazer a proposta da transação penal. Bom, o acusado é tido como acusado somente após essa audiência, porque digamos que o réu também não está interessado em fazer acordo, entendeu? Ele não quer, ou não pode ter acordo, porque deu aí, dentro desse tempo, não preencheu os requisitos, às vezes dentro desses em 5 anos, ele cometeu crime, algum crime de menor potencial ofensivo, que é julgado no juizado especial, então ele não pode receber essa proposta pelo Ministério Público nesse tempo de 5 anos, entendeu? Então é uma vez só depois de 5 anos que ele pode. Eu vou explicar melhor isso aí quando for mais para frente. Então tá, o autor do fato é assistido por advogado. Nós sabemos que na ausência de advogado particular, o juiz tem que nomear um defensor público. Sabemos que a Defensoria Pública, ela não tem atuado aí no Juizado Especial Criminal da Comarca de Contagem, em grande parte, não tem, por causa de grandes demandas, né? Não dá conta, né, não tem condição da demanda de todos os necessitados. Então, o juiz faz a nomeação do advogado dativo. Bom, no mesmo prédio, em geral, no mesmo prédio onde encontra-se o juizado especial criminal, há uma delegacia especializada para determinado crime, para os crimes de menor potencial ofensivo, desculpa. Essa delegacia geralmente tem o nome de ADIDA. ADIDA nada mais, delegacia ADIDA nada mais é que agregada ao juizado, no caso interno, né? Então, o que acontece? Nessa delegacia, eles recebem todas as ocorrências relacionadas ao crime de menor potencial ofensivo, né? Cuja pena combinada abstrata é até 2 anos. Então, o que acontece? Digamos aí que eu fui vítima de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Eu fiz a ocorrência, relatei quem me ameaçou e fiz a ocorrência no 2º distrito. Aí o 2º distrito viu que não pertence à área dele e manda para onde? Para a delegacia ADIDA. Eu posso fazer direto na delegacia ADIDA? Ótimo, posso.
entendeu? Posso fazer em qualquer delegacia. O boletim de ocorrência, que, que todos nós sabemos, ele tem prazo de 6 meses para representar, né? Não é... Então, tem esse prazo de 6 meses. Então, digamos, na mesma hora, eu aproveitei, fiz o boletim de ocorrência, aproveitei e já fiz a representação. Posso? Posso. Ou daqui 3 meses? Posso. Claro, não pode passar de 6 meses. Então, fiz aí o boletim de ocorrência, em seguida fiz a representação. E o que acontece? As ocorrências de crime de menor potencial ofensivo, né? Igual eu falei, encaminhadas à delegacia Adidas, o delegado de polícia recebe e gera um número básico, aí, só por curiosidade, é o PCNet. Porque se instaura o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Né? É lavrado, né? É lavrado TCO. Bom, quem pode lavrar o TCO? São os delegados de polícia, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual. Bom, só para curiosidade, o número de boletim de ocorrência desde 2016 é o REDS, né? O que é o REDS? É um Sistema Integrado de Defesa Social. Então, gera esse número do Sistema Integrado de Defesa Social, né? É encaminhado, se tiver aí já representação da vítima, é encaminhado para o delegado de polícia, que ele lavra o TCO, né, que é uma peça muito simples, né, não é o flagrante, né, é um termo circunstanciado de ocorrência mais simples pelo princípio da celeridade, né, que é o foco do juizado especial, que é um dos focos do juizado especial criminal, e encaminha para o juizado. Em regra, naquele momento em que há a representação da vítima, a polícia, né, lá na delegacia própria, no caso aqui em Contagem, a delegacia Adidas, ela já agenda audiência para que a vítima compareça, né, para ver se vai ter lá a transação penal, se vai ter lá, né, a, a sua conciliação em termos cíveis. Então, tá. Nessa audiência preliminar, onde encontra-se o advogado ativo, né, em geral, né, e tem-se aí a presença do autor e vítima, as testemunhas são somente se não houver reconciliação, né. As datas são conforme a disponibilidade do juizado especial criminal de cada comarca, né, sabendo que na comarca de Contagem, desde a época do Covid, né, da pandemia, não encontra-se a realização dessas audiências, não estamos todas suspensas. Geralmente na comarca de Contagem eram as terças e quintas, né? Não tem a previsão ainda para que ocorram as audiências virtuais. Caso ocorra, não será muito diferente da minha explicação anterior, não. O juiz nomeia, dá prazo, né? E os advogados ficam, né, por videoconferência, pela plataforma Cisco Webex, se não houver modificado, porque ela é facultativa, então não muda muito isso aí, não. E os juízes seguem a listagem dos inscritos da comarca de Contagem. O juiz, nessa audiência, o juiz, geralmente um juiz leigo, ele esclarece as partes sobre a possibilidade da composição cível, né? E se ocorrer a composição cível entre o autor e a vítima, vai implicar para a vítima, né, o direito de renúncia. Ela vai renunciar ao direito de queixa, se for o caso, ou de representação para continuidade aí da ação, né? Agora, se houver acordo de composição civil pelos danos sofridos pela vítima, é importante dizer que o juiz togado, ele
que homologa, não é o juiz leigo, o acordo, e essa decisão homologatória constitui título executivo extrajudicial, onde pode ser executada no juízo civil comum ou no juizado, conforme o caso. Tal decisão, ela é irrecorrível, né? Agora, a decisão que nega a homologação, digamos que teve lá o acordo, né, da composição civil, e o que acontece? O juiz negou, né? Então, pode ter aí o recurso de apelação. No dia da audiência, o advogado dativo nomeado é acompanhado, né, acompanha o autor do fato e pode haver o acordo ou não, né? Conforme dito anteriormente, essa homologação é feita pelo juiz togado. Agora, a transação penal. O representante do Ministério Público, ele faz a proposta para o autor do fato, para ter a pena restritiva de direito para evitar a instauração de processo criminal. O autor do fato, ele não pode estar sendo processado por outro crime, porque se for, não pode haver a proposta. Aceitando-se a proposta pelo autor e seu defensor, o acordo será homologado pelo juiz, aplicando-se apenas a pena restritiva de direito ou multa, que não vai importar em reincidência. Geralmente é apenas uma anotação, né? Eles falam que eles fazem apenas uma anotação, porque nesse período aí de 5 anos, o autor do fato não pode impede a transação penal, entendeu? De crime de menor potencial ofensivo. Bom, agora a não aceitação da transação penal será aí dando continuidade ao processo. Será oferecida a denúncia, prazo para resposta à acusação, marcação da audiência de instrução e julgamento, né? Porque existem situações em que o autor do fato não está interessado nessa transação penal por algum motivo, né? Ou então, não pode haver essa transação penal porque ele já está sendo processado por outro crime. Né? Então, quando há essa continuidade, o juiz deixa o mesmo advogado dativo para continuar, já que ele estava presente na audiência preliminar, né, em que não houve transação penal, não houve composição civil, o juiz geralmente continua aí com o mesmo advogado dativo. Pode mudar? Pode, mas sempre respeitando a listagem dos advogados dativos inscritos na comarca. Bom, pode haver essa curiosidade do seu assistido, doutora, e se eu não cumprir a transação penal, né? E se eu não cumprir a pena de multa, no caso, a pena que foi colocado lá, pena restritiva de direito e multa de 2 salários mínimos, e se eu não cumprir a multa, né? Vai ser considerado como dívida ativa, né? Sendo executada pela Procuradoria da Fazenda. Agora, se o autor, além da pena de multa, ele descumpriu a restritiva de direito, tipo assim, prestação de serviço à comunidade numa certa localidade. Ele não compareceu, não fez essa prestação de serviço, né? Dependendo do fato, se for querelante, né? Ou se for com relação ao Ministério Público, né? Ele poderá propor ação penal, né? Como queixa-crime, dependendo do caso, ou como denúncia, desde que amparados pelos elementos necessários. Bom, eu espero realmente que eu tenha contribuído, assim, só para dar uma luz, assim, né, do que vocês já sabem, é só para aprimorar mesmo o conhecimento, longe da gente fazer um curso, né, esse curso não é um curso na íntegra do Juizado Especial Criminal, uma vez que o tempo, né, é curto e não vamos conseguir esgotar todo o conteúdo, né, porque o Juizado Especial Criminal é muito intenso, todos sabem, e existem muitas situações, né? Então eu foquei aqui apenas naquilo necessário
para a atuação rápida do advogado dativo. E eu também quero esclarecer, né, eu acredito que todos já sabem, que, por exemplo, o advogado dativo nomeado, ele não pode subestabelecer, né, porque isso daí, todos nós sabemos que faz parte do juiz, né, o magistrado que faz essa nomeação. Então, ele não pode subestabelecer o processo que o juiz lhe nomeou, né? Eu queria agradecer a todos, né? Principalmente os que se disponibilizaram em assistir. E eu falo uma coisa, né? A advocacia dativa, ela vem sendo um grande passo para os atuantes, para os iniciantes de carreira, né? Eu não sou iniciante em carreira e mesmo assim eu tenho uma honra de fazer parte da comissão dos advogados dativos da comarca de Contagem, porque eu acredito nessa causa, nesse aprimorar o conhecimento é sempre bem-vindo. Às vezes vocês sabem de tudo isso que eu falei, mas a gente, né, tá aí na luta, né, nessa crise da pandemia, não é fácil, então a gente tem sempre que se ajudar, né? Uma das formas que a comissão achou interessante foi estar colocando no edital que todos os inscritos tenham é, a, a oportunidade desse curso, né? Então, esse curso é um curso básico, quem sabe futuramente nós vamos fazer um curso, né, mais profundo, mas sabemos que o tempo é curto, a vida de todo mundo está na correria, e eu espero ter contribuído, né, e que Deus ilumine cada um de vocês nesta missão, que não é fácil, mas só o conhecimento vale muito a pena. Eu agradeço muito, o meu muito obrigada a todos.